E aí, galerinha do terceiro ano, vamos para mais uma aula de genética. Sei que vocês já estão até enjoados de me ver, né? Já está aí durante um mês junto já. A gente vai começar a falar hoje da segunda lei de Mendel, que eu tenho falado para vocês há um certo tempo já, tá? Então a gente vai falar de verdade a respeito dela hoje. Para começar, gente, antes de chegar no conteúdo novo, eu quero corrigir com vocês duas questões que foram erradas no gabarito de vocês, da segunda aula, ok? Então eu vou resolver aqui com vocês. Agradeço a aluna que me mandou avisando que estava errado, né? Isso mesmo, gente. Eu fico muito orgulhosa quando vocês conseguem perceber o erro e não desistem do exercício achando que vocês que erraram e não entenderam. Isso mesmo, tem que ir atrás, entender o porquê que está errado e às vezes o professor também erra, tá? Então foi o gabarito errado e eu vou resolver com vocês as duas questões aqui hoje, tá? Então, primeira questão. O exercício lá da aula 2, o exercício número 3, tá? Vamos ler junto aqui. O Lannister, né, personagem da série Game of Thrones, é um homem inteligente e esperto, mas que sofre preconceito dentro e fora da família, porque nasceu com um tipo de nanismo, denominado acondroplasia. Indivíduos com essa condição genética possuem membros e tronco com tamanho desproporcional e outras características próprias do crescimento insuficiente dos ossos longos. Mas um fato curioso sobre essa doença é que ela é proveniente de um gene letal dominante. Sabendo disso, considere que Tyrion tem um filho com uma mulher que também apresenta acondroplasia. Qual a chance dessa criança ser do sexo masculino e não apresentar essa anomalia genética? Primeira coisa, gente, falei para vocês, leia o exercício e vai destacando as informações importantes. No nosso caso, de quem a gente está falando, de qual condição genética a gente está falando também, e que está falando aqui que é um gene letal dominante. O que era um gene letal dominante, gente? O gene letal é aquele que em dose dupla mata o organismo. Ele pode ser dominante ou recessivo. Aqui está dizendo que é dominante. Então, nesse caso, quando a gente está falando de gene letal, gente, ele mata em dose dupla. Então, o azão morre. Sabendo disso, considere que Tyrion tem um filho com uma mulher que também apresenta acondroplasia. Qual a chance dessa criança ser do sexo masculino e não apresentar anomalia genética? Então aqui, gente, a gente já descobriu que o azão morre. Já descobriu que essa condição é uma condição dominante. Se ela é dominante, então quem for anão, azinho, porque não tem azão, ok? E azinho tem estatura normal, né? Não é anão. Já coloquei essa informação aqui para facilitar a minha vida. Eu quero saber, então, sexo masculino. Vamos lembrar, gente, vai nascer uma criança. Qual que é a chance de nascer um menino ou uma menina? 50%, porque eu só tenho duas possibilidades, né? Então, 1/2. Já coloquei essa informação aqui também. Vou usar ela depois, tá? Vou montar aqui meu quadrado de Pinet. Coloquei aqui, então, os dois têm acondroplasia, então eu já sei que os dois são azinho. Azinho. Vou juntando aqui. Azão, morre. Não existe, tá? Então, a gente só tem essas três possibilidades. Então, o que eu quero? Sexo masculino, 1/2, que não apresente anomalia genética. Sem anomalia. Uma chance em 3 possíveis. Isso é importante, gente. Eu não conto esse aqui, porque ele não nasce. Então, ele não entra na conta. Tá? Então, agora não é uma chance em 4. É uma chance em 3 possíveis, porque essa aqui não é uma possibilidade. Então, agora eu vou pegar essas duas coisas. 1/3 de chance de nascer sem anomalia, 1/2 de nascer um menino. O que eu faço com esses dois valores agora? Lembra lá que tinha a regrinha do E ou a regrinha do OU? Nesse caso aqui, qual que se aplica? A regra do E, porque eu quero sexo masculino e sem acondroplasia. Então, vou pegar aqui 1/2 vezes 1/3, 1/6. Uma chance em 6 possíveis. No gabarito de vocês não tinha essa alternativa, tá? A professora, na hora de digitar, deve ter confundido ali alguma coisa, não foi essa alternativa. Então, vamos arrumar aqui. Uma chance em 6 possíveis. Agora sim. Então, professora, eu achei que tinha errado. Viu? Você tem que confiar mais em você também, tá? Tirar dúvida com o seu professor também, porque às vezes acontece de aparecer alguma coisa errada. O outro exercício que também foi com o gabarito errado, gente. Exercício número 7, também da lista 2. Um casal com visão normal tem um filho míope.
Isso aqui é importante, gente. O casal tem visão normal, mas o filho nasceu míope. Lembra que eu comentei com vocês que a única chance disso acontecer, pais iguais com filho diferente, é os pais serem heterozigotos e o filho diferente homozigoto recessivo? Isso é importante, tá? Sabendo-se que essa característica é autossômica, qual a probabilidade desse casal vir a ter uma menina com visão normal? Então, minha informação importante aqui. Já sei, então, que o casal é heterozigoto, o filho azinho, e agora eu quero saber a chance de ter uma menina com visão normal. Então, míope é o azinho, visão normal, azão alguma coisa. Vou fazer o meu cruzamento. Eu sei que o casal é heterozigoto, fiz o cruzamento. A chance de nascer uma menina é 50%, ou 1,5. A chance de nascer com visão normal, 3 em 4 possíveis, ok? Agora, o que eu vou fazer? Regra do E ou regra do OU? Eu quero as duas coisas, menina e visão normal. Então, eu vou fazer a regra do E, multiplico. 1,5 vezes 3 chances em 4, 3/8, que também não tinha no gabarito, tá? Então, a gente vai arrumar aqui, pronto, agora apareceu. Então, essas duas questões foram com o gabarito errado, peço perdão. Agora sim, gente, a gente vai entrar na matéria de hoje. É bom que deu para dar uma revisada na primeira lei também, né? Então, já deu para lembrar algumas coisas, alguns conceitos aí. Segunda lei de Mendel. Vamos lembrar lá, gente. Mendel, na primeira lei dele, a gente estudava uma característica de cada vez. Ser albino, não ser albino. Ser míope, não ser míope. A gente estudava uma coisa de cada vez. A segunda lei de Mendel, a gente vai estudar, né, também chamada de hibridismo, duas características simultaneamente. Ou seja, eu quero albino e míope, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, a gente chama de lei da segregação independente. O que isso significa, gente? Significa que os genes dessas duas características diferentes estão localizados em cromossomos diferentes, tá? Então, por exemplo, a característica A está no cromossomo que é roxinho, a característica B no cromossomo que é verdinho. Então, eles não estão no mesmo cromossomo, são dois cromossomos diferentes, com duas características diferentes, tá? Então, a gente vai estudar isso agora. Então, Mendel, quando ele estava estudando as ervilhas dele, gente, ele não estudou só a cor, ele estudou várias características. E agora a gente vai usar aqui esse exemplo, ó. Característica amarela lisa, característica verde e rugosa. Então, ele fez esse cruzamento de ervilhas puras, que era pura mesmo, ele cruzou um monte de vezes essas ervilhas que eram amarelas e lisas e viu que sempre nascia ervilha amarela e lisa. Então, ele sabia que era pura, que era homozigota. Cruzou com outra ervilha, que também ele tinha certeza que era pura. Por quê? Porque ele pegou essa ervilha, que era rugosa e verde, fez vários cruzamentos e sempre nasciam ervilhas rugosas e verdes. Tá? Então, ele sabia que as duas eram puras. Fez o cruzamento entre elas, geração P e geração parental, os pais. Nasceu a geração F1. Quando ele viu a geração F1, ele viu que só nasceu, então 100% das ervilhas que nasceram eram amarelas e lisas. Então, ele chegou à conclusão que a característica amarela era dominante, a característica lisa também era dominante. Em compensação, a característica verde é recessiva, rugosa recessiva também. Então, é isso que ele fez. Gente, vamos lembrar aqui um pouquinho sobre a meiose. Tá? Então, eu peguei aqui, hipoteticamente, um indivíduo com 2 cromossomos. Aqui, no caso, um do pai e da mãe, do pai e da mãe. Então, ele tinha 4 cromossomos aqui. Na hora de fazer a meiose, na hora de formar os gametas, lembra que tem 2 divisões. Essas 2 divisões vão formar 4 células com a metade do número de cromossomos. Então, aqui, ó, uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Se você pensar aqui na meiose, ó, eu tenho que fazer as combinações agora, porque eu estou estudando 2 genes diferentes que estão em cromossomos diferentes. Eu posso ter, no caso aqui, um espermatozoide com azão e um bezão. Tá aqui, ó. Mas eu também posso ter um espermatozoide com azão e um bezinho. Pode, tá aqui. Eu posso ter um espermatozoide com azinho e com bezão. Eu posso ter um espermatozoide com azinho e bezinho. Então, teoricamente, eu tenho 25% de chance de aparecer cada tipo de espermatozoide que eu representei aqui. Tá? Então, tem que lembrar disso, porque eu tenho que fazer as diferentes combinações, porque eu não tenho certeza qual é a combinação que vai estar ali. Exercício, então, para a gente ver se deu para entender um pouquinho esse início, essa introdução aí. Sabendo-se que a miopia e a incapacidade de dobrar a língua são causadas por genes autossômicos recessivos.
Então, veja, gente, já estou falando de duas características e vou anotar aqui no quadro para facilitar o entendimento, tá? Então, primeira característica que eu estou vendo aqui, miopia, tá? Então, vamos colocar aqui. Míope. No caso, o contrário de míope seria não míope. Opa. Isso aqui é uma característica. A outra característica que eu estou vendo ali, ó, capacidade de dobrar a língua. E a incapacidade. Então, incapaz de dobrar a língua, vamos colocar aqui, dobra a língua. A gente já viu essa característica quando estudou lá primeira lei, os casos humanos, né? E não dobra. Então, vejam, apesar de eu estar tratando junto, são duas coisas diferentes. Miopia e capacidade ou não de dobrar a língua. Então, está dizendo ali para mim o seguinte, que a miopia e a incapacidade de dobrar a língua são causados por genes recessivos. Então, eu sei que aqui vai ser o meu Azinho. E a incapacidade de dobrar a língua, eu vou usar o Bzinho, porque eu não vou usar a mesma letra para não confundir, tá? Consequentemente, não ser míope é Azão alguma coisa e dobrar a língua, Bzão alguma coisa, porque são os dominantes, tá? Calcule a probabilidade de uma mulher normal para a miopia. Então, a minha mulher, ela é normal para a miopia. Se ela é normal, ela é Azão alguma coisa. E capaz de dobrar a língua. Se ela dobra a língua, ela é Bzão alguma coisa. Casada com um homem sem miopia. Então, se ele não é míope, Azão alguma coisa também. E capacidade de dobrar a língua. Então, ele também dobra, Bzão alguma coisa. Ele está dizendo ali, ó, que eles são heterozigóticos para os dois fenótipos. Heterozigoto é o quê, gente? Diferente. Então, eu sei que eles são Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ok? Você quer saber, então, qual que é a probabilidade deles terem uma criança com visão normal e capaz de dobrar a língua. Então, agora que eu já fiz isso aqui para vocês, eu quero que vocês tentem resolver para mim. Tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês, vocês vão tentar resolver isso aqui para mim.
Então, gente, ai, professora, não consegui. Muita informação, não sei o que fazer com elas. Tudo bem, gente, vamos de volta aqui então. Mesma informação que eu tinha colocado no quadro para vocês, tá? Miopia, azinho, azinho, visão normal, azão, alguma coisa. Incapacidade de dobrar a língua, bezinho, bezinho, dobrar a língua, bezão, alguma coisa. Você quer a probabilidade, a chance de nascer uma criança azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa. Os pais dessa criança são assim, duplo heterozigoto, tá? Então, essa informação tudo já está aqui no texto, a gente já tinha colocado no quadro, inclusive, tá? Vamos lembrar lá, a mulher que é duplo heterozigota, na hora de formar os óvulos dela, ela tem 4 possibilidades. Ela pode formar um óvulo azão, bezão, ela pode formar um óvulo azão, bezinho, um óvulo azinho, bezão ou um óvulo azinho, bezinho. Mesma coisa os espermatozoides, porque o marido dela também era heterozigoto, tá? Então, também tem 4 possibilidades. Vou fazer o cruzamento, então. Olha só o tamanho do quadrado de Pinet agora. Professora, eu vou ter que fazer? Por enquanto vai. Vamos lá, gente. Vamos juntar, então, as informações do óvulo e do espermatozoide. Por que eu estou colocando 2 letras por vez? Quando a gente falava da primeira lei, lembra que não podia. Mas agora a gente está estudando 2 características juntas. Então, a gente tem que colocar elas juntas também, tá? Então, aqui, primeiro, azão, bezão com azão, bezão. Como é que vai ficar? Azão, azão, bezão, bezão. Azão, bezão com azão, bezinho. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, bezão com azinho, bezão. Azão, azinho, bezão, bezão. E azão, bezão com azinho, bezinho. Azão, bezinho, bezinho, bezinho. E assim por diante, ó. Vocês vão ter que fazer todas as possibilidades. Lembrando sempre que é uma linha e uma coluna, uma linha e uma coluna, tá? Vou fazer mais rápido aqui, mas vocês estão vendo o trabalho que deu. Agora, gente, eu vou pintar esse quadro aqui para vocês verem de uma forma mais didática, tá? Mas é o mesmo quadro. Só deixei ele colorido. Então, aqui em verde estão as pessoas com visão normal e com capacidade de dobrar a língua, que são as duplamente dominantes, né? Então, tá aqui pintado de verde. Pessoa com visão normal que não dobra a língua. Coloquei em alaranjado para vocês, né? Que tem que ter, então, azão alguma coisa, bezinho, bezinho. As pessoas míopes, que dobram a língua. Azinho, azinho, bezão alguma coisa, em roxo. E, por último, míope, que não dobra a língua. Só uma possibilidade. Então, coloquei aqui para vocês, ó, 9 para 3 para 3 para 1. O que é isso, professora? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 e 1. Então, essa é a probabilidade agora. 9 para 3 para 3 para 1. Lembra como é que era a primeira lei? 1 para 2 para 1? Agora, quando a gente cruza duplos heterozigotos, a proporção é essa, tá? Então, lembrem também dessa proporção que é importante e facilita a vida de vocês. Professora, vai dar muito trabalho. Então, vamos aprender um jeito mais fácil. Ah, professora, mas por que você não ensinou um jeito mais fácil de cara? Porque eu sei como é que vocês são, né? Vocês ficam reclamando de tudo. Então, eu ensino primeiro o jeito mais difícil para vocês verem que tem uma forma mais fácil e ficarem mais alegres. Primeiro, gente, vamos trabalhar as características de forma separada. Então, primeiro eu vou analisar a característica visão, ser míope ou não ser míope. Depois eu vou trabalhar a característica dobrar ou não dobrar a língua. Então, primeiro a visão. O casal é heterozigoto, vou considerar aqui só o azão, azinho, esquece o B por enquanto, coloca aqui. Ó. Fiz meu cruzamento, que vocês já sabem que fizeram os exercícios da primeira lei. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Deixo aqui por enquanto. Vou fazer o cruzamento para a característica língua. E agora, gente, vou usar só bezão, bezinho. Esquece a característica A. Fiz o cruzamento. Isso vocês já sabem fazer. Agora eu já tenho 2 informações. Cruzamento falando da visão, cruzamento falando de dobrar ou não dobrar a língua. O que eu faço agora? Agora eu tenho que unir as 2 informações. Como é que a gente une as 2 informações, gente? A regra do E ou a regra do O? Pensem comigo. Eu quero as 2 coisas. Eu quero míope que dobra a língua. Então, eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou usar a regra do E, tá? O que a gente fazia mesmo na regra do E? Multiplicava, isso mesmo. Então, aqui, gente, visão normal dobra a língua. Visão normal era o dominante. Então, 3 chances em 4 possíveis, ok? Dobra a língua, também é o dominante. 3 chances em 4 possíveis. Multipliquei, porque é a regra do E.
9 em 16. Segunda coisa que eu quero, uma pessoa com visão normal que não dobra a língua. Visão normal, 3 chances em 4. Dobra a língua, 1 chance em 4. 3 chances em 16. E assim com as outras duas características aqui, com as duas outras combinações possíveis, tá? Tá vendo, gente, que ficou aqui, ó, 9 para 3 para 1, que era a proporção que a gente tinha falado antes? Então, tanto faz a forma que você vai fazer. Você pode fazer o quadrado de Pinet grandão ou pode fazer separado. Qual que é melhor? Fazer separado. Por quê? Porque é mais fácil até de você identificar o erro caso você erre, tá? Então, façam assim que é mais tranquilo. Então, já achou ali a proporção. Essa proporção também é importante saber, porque facilita a vida de vocês em exercícios futuros, tá? Vamos tentar um exercício, então, para ver se vocês conseguem? Então, vamos lá. Em cães, latir ou não latir durante a corrida são características definidas por um par de genes alélicos. O mesmo ocorre para os caracteres orelhas eretas ou orelhas caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes, enquanto não latir durante a corrida e possuir orelhas caídas são recessivas. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos para ambos os pares de alelos. Neste caso, a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm e que possuem orelhas caídas é de quanto?
aí, gente, conseguiram? Gente, vamos lembrar uma coisa, tá? Mais importante que você ter o exercício no teu caderno é você aprender a fazer ele. Esses exercícios vão ficar disponíveis para vocês lá no Google Class. Então, a hora que ele estiver aí para você, tente resolver, não fique tentando copiar, tá? Depois você pega lá ele resolvido, bem bonitinho, para você entender o que aconteceu. Gente, então vamos lá. A gente está estudando duas características. Está estudando a característica do cão que late ou não late quando corre, da orelha ereta ou caída, tá? Então, vamos ver aqui. O mesmo ocorre lá com as orelhas eretas ou caídas. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes. Então, o cão que late, quando corre, é azão alguma coisa. O não latir vai ser o nosso azinho, azinho. A orelha ereta também é dominante. Então, vai ser o nosso bezão alguma coisa. A orelha caída é o nosso bezinho, bezinho. Então, eu já identifiquei como é que é cada uma dessas características, o genótipo delas, tá? Considerando ali. Considere o cruzamento entre um casal de cães heterozigotos. Se eles são heterozigotos, como é que eles são então? Azão, azinho, bezão, bezinho. E está dizendo que os dois são assim. Ok? Então, coloquei como é que é o genótipo dos pais ali, dos cães que vão gerar os filhotinhos. Nesse caso, a probabilidade de que nasçam filhotes que latem enquanto correm com orelhas caídas. Então, eu quero isso aqui, ó, um filhote que late e que tem orelha caída. Para isso, eu vou fazer os cruzamentos. Então, primeiro, vou fazer a característica do latir. Os dois são azão, azinho. Então, azão, azinho, azão, azinho. Vou fazer o cruzamento, junto coluna com linha. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. O que eu quero? Eu quero um cão que lata. Então, quanto que deu aqui, gente? 3 chances, 1, 2, 3, em 4 possíveis. Vou reservar esse resultado aqui do lado por enquanto. Agora eu vou fazer o cruzamento para o tipo de orelha. Então, os pais são bezão, bezinho. Vou fazer o cruzamento. Bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. O que eu quero agora? Orelha caída. Aqui, gente, só tem essa possibilidade. Então, é quanto? Uma chance em 4 possíveis. Agora eu vou usar a regra do E. Então, eu vou pegar 3/4 daqui. A regra do E manda multiplicar por 1/4 daqui. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Professora, mas não aparece esse resultado ali. O que eu faço agora? Gente, quando o exercício quer que você transforme fração em número, o que você pode fazer? Se você dividir 3 por 16, vai dar um resultado mais ou menos assim, ó. 0,18 e mais uns números, tá? Qual que é o mais parecido aqui? 18,7%. Então, é essa a minha resposta, tá? Então, só a única coisa que eu fiz foi dividir o 3 por 16. Deu um número 0,18 alguma coisa. Se eu multiplicar por 100 pela porcentagem, 18,7%, tá? Então, é esse resultado aqui. Letra B. Difícil? Eu sei que às vezes é, gente. Por isso que genética tem que fazer exercício, até você pegar o jeito. Depois que pega o jeito, fica mais tranquilo, tá? Então, façam as listas, tirem as dúvidas com os professores de vocês também. Mais um para a gente treinar aqui. Sabe-se que em porquinhos da Índia, o padrão pelos lisos domina sobre o padrão pelo arrepiado, enquanto a cor negra domina sobre a cor branca. Estando os genes determinantes dessas características situados em pares de cromossomos homólogos diferentes, cruzando-se porquinhos de padrão liso e coloração negra, ambos heterozigotos, pode-se afirmar corretamente que a razão fenotípica dos porquinhos arrepiados e brancos é de quanto? Então, tentem fazer aí também. Vamos ver se vocês conseguem.
E aí, gente, vamos resolver junto, então? Então, tá dizendo aqui, gente, a gente está estudando duas características, tá? O tipo do pelo, se ele é liso ou se ele é arrepiado, e a cor do pelo, se é negro ou se é branco. Então, aqui, coloquei minhas duas informações, ó, o tipo e a cor. Isso é importante, tá? Continuando lá. Sabe-se que em porquinhos da Índia, o padrão pelos lisos domina sobre o padrão arrepiado. Então, eu sei que o liso vai ser o azão alguma coisa. O arrepiado, o azinho, que é o recessivo. Enquanto a cor negra domina sobre a cor branca. Então, negro, bezão, alguma coisa, branco. E o branco, bezinho. Vou fazer os cruzamentos, tá? Como é que são os pais? Como é que são esses porquinhos da Índia? Tá dizendo ali que eles são heterozigotos para os dois loci, ou seja, para os dois alelos ali. Então, os dois são de volta, azão, azinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Vou fazer primeiro o cruzamento referente ao tipo de pelo, azão, azinho, tá? Então, azão, azinho da mãe, azão, azinho do pai. Azão, azinho, azinho. Agora eu vou fazer o cruzamento a respeito da cor do pelo. Bezão, bezinho da mãe, bezão, bezinho do pai. Bezão, bezinho, bezinho. Tá, já tenho os dois cruzamentos. O que eu faço agora? Como é que eu quero que seja o meu porquinho filhote ali? A razão fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos. Então, eu quero arrepiado e eu quero branco. Arrepiado, azinho. Uma chance em 4 possíveis. Quero branco, bezinho. Uma chance em 4 possíveis. O que eu faço agora? A regra do E. Uma chance em 4, regra do E manda multiplicar. Uma chance em 4. 2 chances... 1 vezes 1 é 1, gente. Olha lá, a professora é boa de biologia e ruim em matemática. 4 vezes 4, 16. Uma chance em 16 possíveis, que é a nossa letra D, ok? Então, viram? Façam com cuidado, gente. Façam passo a passo, que não tem muito o que errar, tá? Só que tem que fazer com calma, tem que ter paciência e tem que fazer de verdade, tá? Porque às vezes você olha eu fazendo e parece fácil, mas na hora de pensar sozinho você não consegue. Então, tem que treinar sozinho também, tá? Opa, e tá errada a minha resposta ainda. Mais um aqui, gente, pra gente encerrar e ver se vocês conseguem mesmo, tá? A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Uma mulher míope e normal para a fibrose cística casa-se com um homem normal para ambas as características, filho de pai míope. A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. A probabilidade do casal ter outra menina normal para ambas as características é de quanto? Gente, só uma informação aqui, né? A gente comentou sobre a fibrose cística quando a gente foi falar de genes letais. Só que aqui, como não está dando essa informação pra gente, esqueçam isso, tá? Não fiquem pensando lá nos genes letais. Vocês só vão pensar neles quando o exercício falar isso para você. O exercício não está dando essa informação, a gente vai esquecer. Vai tratar a fibrose cística como qualquer outra característica, como qualquer outra característica genética. Então, tentem fazer. A gente vai responder junto daqui a pouco.
E aí, gente, vamos tentar fazer junto? Tem que ler com cuidado, tá? A fibrose cística e a miopia são causadas por genes autossômicos recessivos. Então lá, quem tem fibrose? Azinho, azinho. Consequentemente, quem não tem, azão, alguma coisa. Miopia também é recessivo. Bezinho, bezinho. Quem não tem, bezão, alguma coisa. A letra, gente, é você que escolhe, tanto faz, tá? Isso não importa muito. Uma mulher míope. Se a mulher é míope, cadê? Bezinho, bezinho. E normal para a fibrose cística? Azão, alguma coisa. Casa-se com um homem normal para ambas as características? Azão, alguma coisa, bezão, alguma coisa, mas ele é filho de pai míope. Se o pai dele é míope, ó, só tem bezinho para passar para ele, então a gente sabe que ele tem um bezinho aqui. A primeira criança nascida foi uma menina com visão normal, mas com fibrose. Fibrose, azinho, azinho. Então, eu sei que tem que ter um azinho aqui, tem que ter um azinho aqui. Vou fazer os cruzamentos, gente, tá? Azão, azinho da mãe, azão, azinho do pai. Bezinho, bezinho da mãe, bezão, bezinho do pai. Fazendo o cruzamento aqui. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Bezão, bezinho, bezão, bezinho, 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 bezinho. O que eu quero ali agora? A probabilidade do casal ter outra menina. Qual que é a chance de nascer uma menina, gente? É uma chance em duas possíveis, né? Porque ou nasce menina ou nasce menino. Então, aqui, uma chance em duas possíveis. Normal para ambas as características. Azão, azinho, não tem fibrose. Então, 3 chances em 4. Sem miopia, bezão, alguma coisa. 2 chances em 4. Ou, gente, nesse caso aqui, tanto faz colocar 2 chances em 4 ou 50%, que é um meio, tá? Porque o resultado vai dar o mesmo. Vou colocar um meio aqui para facilitar a minha conta. Mas se você colocou 2/4, você vai ver que no final vai dar a mesma coisa se você simplificar. O que eu vou fazer aqui agora, gente? A regra do E. A regra do E manda multiplicar, porque eu quero uma menina que tenha visão normal e que não tenha fibrose cística. 1 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. 3 chances em 16 possíveis. Tá? Se você fez aqui com 2/4, você vai simplificar. Vai dividir ele por 2, vai dar o mesmo resultado. Gente, então a gente encerrou a aula de hoje. Segunda lei de Mendel. Para quem já tinha entendido a primeira, é tranquilo, né? Só pensar um pouquinho com mais cuidado, mas é tranquilo também. Quem não tinha entendido, gente, vai ter que voltar nas aulas anteriores e vai ter que entender, tá? Porque senão não consegue mesmo, fica mais complicado. Então façam, gente, tirem as dúvidas com os professores de vocês. Eles estão esperando vocês lá no Google Class. Então vamos combinar o seguinte, essa semana vai ser a semana que vocês vão mostrar para os professores que vocês estão com saudade. Então vocês vão tentar fazer o exercício e vão tirar dúvidas com eles. Ah, professora, eu consegui fazer tudo, não tenho dúvida. Não faz mal, manda uma mensagem para ele. Né? Nem que seja mandando um abraço, dizendo que está com saudade. Façam isso, tá? Principalmente, gente, tirem dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Né? Confiem em vocês, lógico, mas tirem dúvidas com os professores. Eles estão lá para isso. Então, entrem lá. Você assistiu a aula pelo aplicativo, pelo YouTube, não sei. Né? Pela TV, pode ser também. Mas entrem no Google Class. Lá estão as atividades para vocês. Vocês têm que confirmar a presença lá, inclusive. Tá? Então, façam com cuidado os exercícios e tirem dúvida com os professores de vocês. O que a gente viu hoje? Segunda lei de Mendel. E a gente aprendeu que o professor também é, né? Os 2 exercícios com gabarito errado, a gente consertou aqui com vocês. Então, eu espero vocês na próxima aula. E na próxima aula eu já quero vocês craquem segunda lei também, ok? Então, até a próxima!